caos não é destino, é falta de governo. Nascer mulher é carregar acoplada ao DNA a memória biológica do útero, a herança ancestral da linhagem, a carga social de um sistema que tenta te moldar e a pressão de ser linear que ignora a nossa natureza cíclica. Para governar o mundo lá fora, sua carreira, sua conta bancária, seus relacionamentos, a mulher precisa, primeiro, aprender a caminhar por dentro de si e retomar a sua soberania. Eu sou Jana Macei, autora, mentora e criadora do método O Despertar da Onça. E nos próximos 20, 30 minutos, eu vou te entregar o código para retomar o governo da sua vida e expandir sua força interna de uma vez por todas. Então, se você busca sair desse estado de sobrevivência e ocupar o seu lugar de soberana, fique comigo. No final desta aula, eu vou abrir o portal que te leva diretamente para a aplicação, onde você conseguirá conquistar sua soberania feminina em apenas 4 meses e com o meu acompanhamento de uma forma 100% individualizada. Para que, assim como a Gabi, que recuperou sua voz perante a vida, e muitas outras mulheres, você possa viver de uma forma mais digna, saindo desse estado de alerta onde apenas reage ao caos. Elas pararam de se calar diante do mundo para ocupar o centro da própria existência. Sabe aquela sensação de olhar para a sua realidade e perguntar: é realmente só isso o melhor que eu posso viver? E é aqui que este ciclo, que mais parece um loop infinito de dor, frustração, cansaço, se rompe, para você retomar o governo da sua própria história. E caso passe algo na sua cabeça como: e quem é você, Jana, para me guiar nessa jornada? Eu te respondo te apresentando o primeiro livro da minha coleção, onde, em mais de 350 páginas, estruturei milhares de horas de estudos, mais de 30 formações e todos os atendimentos realizados desde 2019. Foi assim que consagrei a metodologia que eu vou te apresentar agora, o Despertar da Onça. Bom, hoje sou mentora, facilitadora de processos de expansão e de consciência feminina, mãe e, acima de tudo, mulher. Eu dedico a minha trajetória a guiar mulheres na trilha de volta à essência selvagem e intuitiva, unindo saberes ancestrais a práticas contemporâneas para despertar a sua força feminina, que muitas vezes permanece adormecida sob as camadas de domesticação social. Mas eu não cheguei até aqui por acaso. Eu cheguei pelo caminho mais difícil, o de dentro. Eu sou um pouquinho como você. Eu só queria finalmente respirar. Você já sentiu uma sensação de como se te faltasse o ar? Como se não conseguisse enxergar o que precisa fazer? Eu sentia tudo isso e mais um pouco. Eu tenho quase 4 décadas de vida, mas já vivi equivalente aos 7. Bom, minha mãe faleceu aos 44 anos, quando finalmente descobria a sua força interna. E ali, ela se tornou o meu primeiro pilar de motivação para eu criar um método que vocês já vão aprender já. Eu casei aos 19 anos, relação que durou 14 anos, e é claro, sou grata por muitas coisas, principalmente pelo apoio que eu tive dentro desse relacionamento após um acidente de moto, que me deixou sem andar por aproximadamente 1 ano. E mais grata ainda pela minha filha, que é o meu bebê arco-íris, sendo ela o meu segundo pilar de motivação do método que vocês vão aprender. Mas dentro daquele casamento, a minha onça estava tão, mas tão domesticada, que eu não tinha voz nenhuma. As ininterruptas conversas chegavam a durar horas, e só paravam quando eu aceitava que estava errada, abria mão da minha opinião e apenas concordava com o que ali estava sendo falado. Tanto que dentro do último ano deste relacionamento, no menor sinal de uma nova conversa a ser iniciada, as crises de ansiedade vinham e me dominavam assim, drasticamente. A minha desconexão era tanta que a sexualidade para mim ali era apenas uma obrigação. Literalmente, eu tinha uma tabela dentro do meu guarda-roupa, onde eu marcava os dias que eu cumpri as minhas obrigações e os dias que eu teria folga. Eu cheguei a acreditar que era melhor para todos, inclusive para minha filha,
que eu não estivesse mais aqui. E ali, quando eu tinha mais nada, não tinha mais chão, foi através de um convite que a minha irmã fez. Foi através daquele Vamos Juntas, que eu comecei a minha imersão em estudos e finalizei esse ciclo. Aos 32 anos, eu caminhei sozinha pela primeira vez na vida e comecei a construir a minha autonomia financeira. Eu nunca tinha tocado no meu próprio salário. E no meio dessa reconstrução, eu sofri um estupro. E foi ali, no ponto mais baixo, que a minha onça interna se fez mais presente. Assim nasceu o meu terceiro pilar de motivação, que seria eu mesma. Então a tríade que motivou a criação do método que você vai aprender é o passado, a minha mãe, que é através da minha mãe e sua força silenciosa, o presente, que é eu mesma e a consciência de onde eu quero chegar, e o futuro, que é através da minha filha, para quem eu preparo uma base firme para que ela salte com as garras afiadas. E o mais surpreendente nesse pedacinho pequenininho que eu contei da minha história é que nada dentro dela me faz especial. Pelo contrário, histórias como a minha são muito mais comuns do que deveria ser. A minha história não me faz extraordinária, mas ela me fez consciente de que o que eu vivi é o cotidiano de muitas mulheres. E o despertar da onça existe para que você não precise caminhar sozinha para retomar o governo e expandir a sua força interna. Então espero que você, assim como todos que entrarem em contato com o meu trabalho, seja através das minhas obras, da minha mentoria ou de momentos de ensinamentos como esse que você vai passar, sintam que não estão sozinhas. Dito isso, vamos lá. Eu vou disponibilizar para você agora o mapa da soberania feminina. Existe algo dentro de você que nunca foi quebrado. A sua onça. A parte de você que sabe, que sente, que vê e que não negocia quem é. O problema não é que ela não existe, é que ela foi silenciada. O que acontece é que hoje muitas mulheres vivem uma desconexão profunda de sua essência selvagem, intuitiva e cíclica. Esse deslocamento é consequência de séculos de repressão e da imposição de um sistema, de um modelo de vida que valoriza a lógica e a produtividade acima da intuição e do sentir. Para despertarmos a força que habita em nós, precisamos primeiro compreender esse histórico. Olhar para as cicatrizes lá do passado para entender o silêncio do presente e sabermos o rugido do futuro. Essa separação não foi acidental. Ela foi um processo que podemos chamar de domesticação da alma feminina, fundamentada em 4 causas principais. Primeira, pela subjugação da mulher, que não se limitou no campo político e social, mas sim se estendeu ao controle do seu corpo e da sua sexualidade. A segunda causa foi pela culpabilização do prazer, onde em muitas tradições o corpo feminino foi visto como instrumento de pecado e prazer associado à culpa e à imoralidade. A terceira causa foi pela imposição de um ritmo de vida linear e exaustivo que desconsiderava os ciclos naturais femininos e força as mulheres a se adaptarem a uma lógica produtivista contínua. E a quarta causa foi por uma cultura que impõe modelos inalcançáveis de beleza, comportamento, levando as mulheres a se desconectarem ali da sua própria essência, sabe? Para se encaixar naquela caixinha, naqueles padrões que, sinceramente, é tudo irreal, né? Viu como isso não aconteceu por acaso? Você foi ensinada a se desconectar do seu próprio corpo, a desconfiar da sua sabedoria ancestral e a viver num ritmo que nunca respeitou quem você é. E hoje você tenta dar conta de tudo, mas sente que está distante de si mesma. Talvez você sinta fadiga crônica, exaustão constante por tentar sustentar tudo, tentar sustentar esse modelo que precisa ser, fazer e acontecer sempre. Ou talvez você sinta uma desconexão com a sua intuição, vivendo numa dúvida persistente e dependendo muitas vezes da validação da outra pessoa. Tá certo, pode continuar. Seu corpo talvez pode responder com ciclos menstruais dolorosos, ou talvez uma energia criadora totalmente travada. Sabe aquele resultado que, na verdade, é um grande vazio existencial? Como se você estivesse empurrando com a barriga no piloto automático?
como se faltasse a força necessária para fazer acontecer. O bom é que reconhecer esses sintomas não quer dizer fracasso, mas é o primeiro passo para a sua libertação, para o seu despertar. O que você precisa entender é o que, como nós, mulheres, funcionamos. Como eu falei no início, nascer mulher é o quê? Carregar acopladas no nosso DNA a memória biológica do nosso útero, a herança ancestral da linhagem, a carga social de um sistema que tenta te moldar e a pressão de ser linear que ignora a nossa natureza cíclica. Como vimos ao longo da história, as mulheres foram silenciadas. Nossas onças foram domadas. E isso gera uma herança emocional e comportamental que é transmitida sutilmente através da nossa ancestralidade sanguínea feminina. E é potencializada pelo poder invisível do nosso ventre, que se perpetua de forma inconsciente através do nosso útero. Enquanto você não transformar isso, você continuará frustrada, com a eterna batalha de viver uma realidade que, no fundo, você sente que não é a sua. Diferente do homem, que recebe essa informação ancestral também, mas apenas como um dado no código dele. Nós possuímos o órgão que roda esse programa em um looping, geração após geração. Nós temos o laboratório onde essa memória é processada, revivenciada e passada adiante. Ou seja, diferente de nós, o homem não reproduz traumas e bloqueios que não são dele. Você não está vivendo a sua história. Você está repetindo padrões que começaram antes de você existir. E como mulher, essa é uma das áreas que você precisa harmonizar. Além disso, fora a memória biológica do útero, a herança ancestral da linhagem, ainda temos a famosa pressão de ser linear, que ignora a nossa natureza cíclica. Nós somos cíclicas. E isso é um fato. Nós somos pessoas lunares e não solares. O ciclo hormonal masculino é solar, ou seja, ele se renova a cada 24 horas. O nosso não. O nosso ciclo dura, em média, 28 dias, semelhante ao ciclo lunar. E esse ciclo influencia nossos hormônios, emoções, níveis de energia e até intuição. E, por assim dizer, nosso poder interno e nossa soberania em nossa própria vida. Entende agora como seria cruel consigo mesma continuar apenas passando pela vida imersa no caos de tentar ser apenas um fragmento de quem você realmente é? Cada um desses aspectos eu explico mais profundamente na obra O Despertar da Onça, A Nova Jornada da Mulher, que é que eu falei para vocês um pouquinho antes. Logo, para um estudo mais profundo, ela é o caminho, tá? Então, me fala uma coisa. Quais fichas caem ao saber que toda desconexão interna e essa programação subconsciente é o que realmente governa sua biologia, seus comportamentos cotidianos e a sua realidade hoje? E ao saber que, enquanto isso não for visto, você continuará tentando resolver na superfície, dia após dia, algo que na verdade é estrutural. A ciência mostra que a maioria das nossas ações acontecem de forma automática. Quando a mente consciente não está presente, quem assume é o nosso subconsciente. E é por isso que tantas mulheres dizem: eu não queria essa vida, mas continuam repetindo os mesmos padrões, dia após dia. Talvez agora seja aquele momento de você falar: ok, e agora? O que eu faço com isso? Bom, para substituir esses programas antigos, você precisa se familiarizar com a onça sagrada, que é a força interna da matriz emocional feminina. Cada mulher, ela carrega dentro de si esse complexo, que se manifesta em diferentes momentos e ciclos da vida, dependendo de sua capacidade de integrar os arquétipos e equilibrar suas energias internas. Essa força ancestral simboliza, portanto, um espaço de reconexão interna e cura. Ao integrar esse núcleo psíquico, a mulher reconquista sua totalidade e acessa sua força interior. A onça sagrada possui 4 faces, que eu não vou explicar agora, porque senão a aula vai se estender muito. Mas tenha em mente que
A onça é a identidade que reivindicamos para substituir os programas antigos, tá? Entenda que a onça já vive no seu DNA. A questão é ativar essa força selvagem para que ela engula e trabalhe suas travas e impedimentos e transforme tudo isso em adubo de sabedoria e ascensão. Vamos despertar essas qualidades essenciais que estão enraizadas em sua verdadeira natureza. Para estruturar essa caminhada, utilizamos 3 etapas fundamentais. A etapa 1 é reconhecer o território. É um escaneamento do subconsciente para identificar aonde sua onça foi domesticada. Sua onça não sumiu. Ela se tornou um complexo da onça ferida. Ela fica ali, rosnando no escuro da sua mente, gerando medo ou agressividade descontrolada. Para começar agora, eu vou te passar uma ferramenta. Você vai analisar as 12 vertentes da sua vida. É a vertente espiritual, familiar, conjugal, sexual, filhos, social, saúde, servir, intelectual, financeira, profissional e emocional. Você vai pegar um caderno e vai perguntar para você mesma, de 0 a 10, sendo 0 péssimo e 10 extraordinário, qual nota essa vertente merece? E vai ser o mais sincera possível. E vai colocar também, esse espaço da minha vida está fluido ou travado? Com base nas notas que você atribuiu em cada vertente, você vai enumerar de ordem crescente as 3 vertentes que mais se mostram fragilizadas na sua vida. São elas que você precisa começar a trabalhar primeiramente. Feito isso, você vai para a etapa 2. A etapa 2 é ativação. Aqui, sintonizamos a frequência da onça através das linguagens que o subconsciente compreende. São ritos, movimentos somáticos, ferramentas de desenvolvimento pessoal, alinhamento com a sua ciclicidade, vaporização uterina e protocolos quânticos. Tá? A etapa 2 é onde a onça ferida recebe o remédio específico para promover a sua cura. Então, se você for fazer de forma autônoma, é fundamental você trabalhar os pilares energéticos, o mental e o pilar emocional e espiritual para a cocriação de uma nova realidade de forma integrada. Então, essa etapa 2 é o plano de ação para a cura daqueles 3 principais pilares que você identificou na etapa 1. Feito isso, você vai para a etapa 3, que é o quê? Integrar. Nessa fase, você deixa de visitar a sua força interna para se tornar a sua própria morada, a própria morada da sua força. Aqui é o momento de sustentar a frequência da onça sábia em meio ao caos do mundo externo, governando a sua realidade com a presença de quem sabe que é a única senhora do próprio destino. É primordial criar uma rotina diária de implementação. Aqui são os movimentos de integração da retomada do governo da sua vida com ações conscientes. Não é você esperar para sentir, é você agir apesar de. Entende? O despertar da onça é sobre soberania feminina, ou seja, a retomada do governo da sua vida e a expansão da sua força interna, através da união de caminhos que envolvem seu corpo, sua mente, sua alma e, acima de tudo, o seu coração. Por mais que tenham tentado cercar a floresta, a onça que habita em você não pode ser extinta. Ela está apenas à espera de um sinal, de uma fresta de consciência para começar o seu retorno. Ao seguir este método, essas 3 etapas, você aprenderá a confiar na sua intuição, a sentir-se segura na própria pele e a manifestar a sua força com o equilíbrio e a graça de quem finalmente domina o próprio território. E alcançará resultados como os meus e de várias outras mulheres que passaram por essa jornada. E onde agora você pede permissão para existir, você ocupará o seu lugar sem precisar se explicar. Onde agora você se adapta para caber, você se posicionará e o mundo se reorganizará ao seu redor. Onde você acorda cansada de uma vida que não escolheu, você sustentará uma vida que faz sentido até nos dias difíceis. E sabe aquela dor que te fez
se calar? É exatamente ela que pode se transformar na sua voz mais forte. Sabe aquele medo que você sente de se posicionar? Dará lugar para uma mulher que já existe dentro de você e que não negocia mais quem que ela é. Escute com o seu coração o que eu vou te falar agora. Você aprendeu a sobreviver, mas nasceu para comandar. Essa exaustão não é fraqueza, é a sua força pedindo para ser usada da forma certa. Uma onça adormecida aceita qualquer território. A onça desperta escolhe onde pisa e quem pode permanecer. Você consegue sim ser soberana da sua vida. Eu acredito em você. Você não perdeu a sua força. Você só aprendeu a escondê-la para sobreviver. E o problema agora não é que você não sabe o que fazer. É que você ainda não está sustentando quem precisa ser. Você pode tentar sozinha, sem problema nenhum. Mas é exatamente isso que mantém tantas mulheres presas por anos no mesmo ciclo. Consciência direciona, mas não muda padrão. Movimento muda. Consciência é bom, mas não é o suficiente. O subconsciente aprende por repetição, por entrar no estado teta. Ali, que a nova postura não é um teatro, é uma semente plantada na terra arada. E aqui eu peço para você um pouquinho mais de atenção, pois é exatamente aqui que a maioria das mulheres travam. Porque saber do caminho não é o mesmo que conseguir atravessá-lo. Mas agora, imagine como que seria ter alguém ao seu lado para segurar a lanterna e te guiar nessa jornada individualizada pelos próximos 4 meses. Alguém para mapear o seu território, limpar seus rastros de dor e devolver as garras que você retraiu. Aonde você acredita que estará em um ano caminhando sozinha? E aonde você estará se trilhar essa jornada com passos firmes e guiados? Por tudo que conversamos, é que talvez você saiba o que precisa saber, mas não faça. Não é falta de força. É que quem está no comando não é você. Mas, quando você muda quem é no presente, o passado muda, não nos fatos, mas muda no significado. E é o significado que determina o impacto emocional que ele exerce sobre a sua vida. Então, nesta aula você descobriu quais são as reais influências que determinam sua realidade pelo simples fato de nascer mulher. Também começou a se familiarizar com a força da nossa onça sagrada, aprendeu quais são as 3 etapas de retomada do seu governo, né, do governo da sua própria vida e da expansão da sua força interna. Aprendeu ainda o pulo da onça sobre os pilares que precisam ser trabalhados simultaneamente nas etapas 2 e 3 e descobriu que conquistar a sua soberania feminina é um ato de amor por si mesma e dignidade. E é aqui que eu te faço um convite para você não parar. Se você quer um passo além dessa jornada, vamos juntas despertar a sua onça interior através da mentoria quântica individual. Eu vou te explicar como que ela funciona e tudo que você receberá. O ciclo da mentoria, ele é desenhado para trabalhar integralmente corpo, mente e alma, tá? Este é um processo de imersão profunda em sua essência. Ele é estruturado em ciclos de 16 semanas, 4 meses, onde serão trabalhados 3 pilares de forma totalmente focados na sua individualidade. Cada mulher, ela entra com uma onça diferente precisando ser despertada. E é exatamente essa que vamos trabalhar juntas. Então eu vou te explicar. No pilar energético, usaremos ferramentas quânticas exclusivas do método e trabalharemos bloqueios e ativações necessárias para engrenar a sua expansão, auxiliando você a se alinhar com o seu propósito e seus objetivos reais, sendo esse um caminho de transmutação profunda, que auxilia na libertação de traumas, amarras emocionais, crenças limitantes, promovendo clareza, amor próprio, equilíbrio entre o dar e receber, transmutação dos padrões repetitivos, além de uma reconexão profunda entre corpo, emoção, mente e espírito,
através do campo energético e da força do seu ventre. Dentro desse pilar, você vai passar pelo, no mínimo, 2 jornadas completas, onde nós vamos identificar e transmutar o que está bloqueando o seu fluxo e a harmonia da sua vida. Trabalhando desde memórias de relacionamentos até padrões de linhagem que você nem sabia que carregava. Além dessas jornadas, caso seja necessário e analisado dentro da sua energia, será trabalhado outros protocolos energéticos, tá? E assim, só por esse pilar a mentoria já seria inestimável, concorda? Mas ainda há o trabalho individualizado e de forma integrada nos outros pilares. Lembra que a gente falou? Então, dentro da mentoria, no pilar mental, você acessará aulas com ferramentas de desenvolvimento pessoal, específicas para transmutar os padrões limitantes e construir uma mentalidade de empoderamento e autodescoberta focada na sua individualidade e em tudo que foi analisado. Ou seja, você não vai sair recebendo várias e várias aulas e caminhos que te levam de um lugar para o outro sem formatação. Você receberá o que realmente precisa e o que realmente foi analisado. Além disso, teremos 8 encontros online com suporte individual para o despertar da sua soberania feminina, tá? Já dentro do pilar emocional e espiritual, que eu integro os dois, eu te guiarei numa conexão mais profunda com o seu sentido de cocriação e com o seu próprio universo. Aqui, você será acolhida e receberá todo o respaldo para alavancar a sua realidade. E se você quer parar de ser refém das circunstâncias, eu vou te fazer o convite agora para entrar nessa mentoria quântica individual. É a mentoria Despertar da Onça, a vivência. Mas aviso que não é para todas, tá? Esse daqui não é um curso passivo. É uma transmutação ativa. A mentoria não é para quem quer pílula mágica, tá? É para quem quer realmente assumir o governo da sua vida, expandir a sua força, despertar a sua onça. Então, para que a tecnologia quântica e a alquimia ancestral funcionem na sua realidade, o seu compromisso deve ser inegociável, tá? Com sua presença, que é o quê? Você precisa realmente estar inteira nos nossos encontros e nas harmonizações propostas, tá? Também precisa de um compromisso com a honestidade, que é estar disposta a olhar para suas sombras e para o que está paralisando o seu governo. Também precisa do compromisso com a autorresponsabilidade, que é compreender que o quê? Eu vou te entregar o mapa, eu vou te entregar a ferramenta, eu vou estar ali, eu vou te dar o suporte, mas quem caminha e assume o território é você. É uma jornada que caminharemos juntas e que cada uma fará a sua parte, tá? E aqui que eu integro a próxima vertente, que é o quê? Movimento. Você precisa aplicar as ferramentas e os protocolos no dia a dia. A onça não espera a caça cair no colo, ela se posiciona. Então, se você ouviu esse chamado, responda à aplicação que disponibilizei para você. Eu farei uma análise cuidadosa do seu perfil. E se você realmente estiver pronta para este próximo nível, eu entrarei em contato muito em breve para alinharmos o seu despertar. E para te incentivar ainda mais, você vai receber na sua casa o mesmo livro que estruturou toda a metodologia que você vai viver. Eu vou presentear você como minha mentorada com um voucher único, com 100% de desconto para adquirir a sua obra física, O Despertar da Onça, diretamente na plataforma, tá, de produção sob demanda. Então, você só precisará arcar com o custo do frete, se assim houver, para que a onça chegue até a sua casa. Assim, além da nossa cumplicidade digital, você terá a presença física da onça e todo o embasamento da minha metodologia em mãos. Você pode continuar tentando sobreviver ao caos, ou pode finalmente assumir o governo da sua vida. A escolha não é sobre um sim ou não. É sobre quem você decide ser a partir de agora. E é por isso que existe um caminho. Primeiro, você precisa enxergar aonde perdeu o seu território. Depois, você precisa reativar aquilo que foi silenciado. E por fim, sustentar essa nova versão, mesmo quando o mundo tenta te puxar de volta com todas as forças. Às vezes, você ainda pode estar pensando: não tenho tempo para fazer as aulas, muito menos para encontro, mesmo que sejam online. Eu sei como que é. Ser mulher no mundo de hoje exige que a gente seja linear e que dê conta de tudo e de todos, nos obrigando sempre a ficar à deriva, sendo espectadora da nossa própria vida, assim como nós vimos na aula, não é verdade? Mas é exatamente
essa sobrecarga que te mantém sem governo. A mentoria não é mais um peso, é a ferramenta para você aprender a soltar o que não é seu. E é por isso que ela é um processo 100% individualizado. As aulas podem ser acessadas no melhor momento e as ferramentas podem ser aplicadas dentro do prazo estabelecido. Mas o processo é focado em resultados e em movimentos. E eu te mostrarei o caminho e te disponibilizarei tudo o que você precisa, tá? Para que você não perca tempo com redundâncias. Pense que você não consegue sair do ponto A e ir para o ponto B ficando parada, concorda? Segundo ponto, os encontros são online e acontecem de forma objetiva. Sei que muitas mulheres são mães, trabalham, têm uma rotina de casa, a rotina conjugal, inclusive a rotina consigo mesma. E esses alinhamentos, eles servem para você mirar, sabe, no ponto certo, ter uma maior clareza do processo e conquistar mais rápido a sua soberania. Então, ter esse apoio durante o processo fará com que você se sinta mais forte, acolhida e amparada em cada passo. Ou talvez você esteja pensando ou sentindo algo no sentido de não tem apoio em casa para investir em algo assim. Sim, muitas vezes precisamos ser nosso próprio apoio, mesmo que na maioria dos momentos estejamos com nossas garras recolhidas. Seja por culpa, seja por uma dependência, ou seja por uma inversão de prioridades. Mas aqui vou responder te fazendo apenas uma pergunta. Onde você terá mais força para mudar a sua vida? Sendo apoiada dentro da mentoria ou caminhando sozinha, como sempre caminhou, pelo lado de fora? Às vezes também você pode estar falando algo como: ah, já fiz cursos e mentorias, não serviu nada pra mim, foi apenas dinheiro jogado fora. Eu entendo como é frustrante você achar que está no caminho, que está realmente fazendo acontecer, finalmente, e viver nesse eterno looping, né? Eu sei como é cansativo, eu já estive aí também. Você provavelmente tentou se curar ou mudar através de cursos rasos que não resolveram nada também. Vivi esse processo e da forma mais intensa possível. E é aqui que entra a metodologia. Analise tudo que você já consumiu por aí e responda para si mesmo, não precisa nem ser para mim. Você já passou por algum processo que inclui de forma integrada e focada na sua energia exclusivamente os pilares energético, mental e emocional e espiritual? Tenho certeza absoluta que igual o método O Despertar da Onça, não. E eu tenho essa certeza, pois ele é exclusivo, fundamentado e canalizado. Não existe nenhum em nenhum lugar do mundo, e eu tenho tanta certeza dessa exclusividade, que se você me apresentar algo igual, eu te entrego o processo de presente. Por isso, eu te convido, vamos juntas. Vale a pena. Talvez também você esteja pensando, mas e se eu for a exceção? Tipo, ah, legal, várias pessoas passaram, mas e se eu for a exceção, se não funcionar comigo? E eu te respondo com outra pergunta. O que dentro de você ainda acredita que não merece se tornar a senhora da sua própria vida? Porque é essa voz, essa é exatamente a que vamos trabalhar juntas. Talvez você esteja pensando também, ah, deve ser extremamente caro, não vou conseguir investir nessa mentoria. Assim, eu não sei o que é caro ou deixa de ser caro para você. Eu sei que eu já tive época em minha vida que eu tinha menos de R$ 7 na minha conta para cuidar de uma filha, para passar por pelo menos mais 20, 30 dias, sem rede de apoio, dentro de uma rotina 100% amparada por mim. Então, assim, eu sei como é complicado. Então, eu jamais julgarei o que é caro ou o que não é caro para alguém. É uma promessa que eu fiz para mim mesma. Mas eu falarei sobre o valor na forma recebida. Então, quanto custa para você continuar vivendo nesse caos por mais um mês? Quanto você gasta em remédio, em compras compulsivas, por ansiedade, ou em tempo perdido que você não passa com a sua família, ou vivendo a vida que você merece? Então, se não houver a possibilidade de você investir agora, eu peço que coloque na sua programação de vida, pois o valor da parcela da mentoria é menor do que o custo emocional de continuar sendo escrava da rotina. Combinado? Ou talvez pior, você pode estar indo para o caminho da autossabotagem e internalizar algo como: ainda não estou pronta, ainda não é o momento, eu preciso me organizar antes de começar. Aqui pode estar o grande erro, pois a onça não espera o cenário perfeito para caçar.
ela cria a oportunidade. O momento de entrar é justamente quando o território está mais bagunçado. Eu tenho uma frase que levo para minha vida, que é sempre em frente, junto, e sempre em frente, tudo separado. Então é sempre em frente. Sempre em frente, sempre em frente. Sempre em frente, junto, do verbo enfrentar. Ou seja, a única pessoa que calça o seu sapato, a única que é capaz de recriar a sua vida é você. Então haja. E sempre em frente, no sentido separado, no sentido de seguir, que é o quê? É um passo de cada vez. Pequenos movimentos necessários. Apenas não pare, tá? Talvez você sinta um frio na barriga só de pensar em abrir a sua história para outra pessoa. Eu sinto esse frio, às vezes, quando eu abro a minha. Ainda sinto. Mas eu sei que como a minha história, a sua também provavelmente não vai ser única, tá? E o mais importante é que eu quero que saiba que a mentoria quântica individual é, acima de tudo, um território sagrado e seguro. Aqui não existe julgamento, existe acolhimento e técnica. Tudo que for acessado nos seus registros e tudo que você trouxer para os nossos encontros fica protegido pelo meu sigilo profissional e pela ética da nossa jornada, tá? Eu não estou aqui para analisar quem você foi, mas para te dar as mãos e guiar quem você está se tornando. E mais uma coisa, eu não trabalho com volume, tá? Eu trabalho com profundidade. E por isso, eu só consigo caminhar com poucas mulheres por vez. Porque eu realmente entro no processo com você. Bom, agora eu vejo que você tem 3 caminhos para seguir. O primeiro caminho, ignorar tudo que conversamos por aqui, ou tentar fazer a sua onça interna voltar a ficar calma, silenciada, porque as clarezas que você teve nessa aula, tenho certeza que deixaram ela ativada. O segundo caminho é ir sozinha. Pode tentar acertar sozinha, passar pelos obstáculos sozinha, apoiar a si mesma, mas eu recomendo fortemente que não siga assim, pois vai te custar mais tempo de vida, mais energia, mais dinheiro, e há uma grande chance de você continuar sem fazer a retomada da sua soberania. E tem o terceiro caminho, que é o de irmos juntas, onde eu te guio na retomada do seu governo, na expansão da sua força interna e no despertar da sua onça. Muitas pessoas te vendem que você precisa de equilíbrio. Eu te vendo soberania. Equilíbrio é passivo, soberania é ativo. Então, se você sente o chamado para essa transmutação, preencha a aplicação da mentoria. Eu vou analisar pessoalmente se você está pronta e te encontrar do outro lado. Como esse processo é totalmente individual, eu tenho um limite real de mulheres, tá? Que eu consigo acompanhar por ciclo. Eu não abro novas vagas até finalizar o processo com quem já entrou. Porque profundidade não se escala sem perder a essência, concorda? E eu preciso ser muito honesta com você. Se você não entrar agora, o que vai acontecer? Nada vai acontecer. É apenas que provavelmente você vai continuar tentando sozinha, do mesmo jeito que você já tentou até aqui. E daqui a alguns meses, a única diferença pode ser o nível de cansaço, não o nível de transformação. A onça não espera para ser convidada para ocupar o seu território. Ela reconhece o chamado e responde. Esse é o seu chamado. E eu te espero do outro lado. Então responda a aplicação e vamos juntas. Vamos lá.